Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia amados irmãos, bom dia amadas irmãs, bom dia você que é ouvinte da Rádio Catedral 106.7, sintonia da felicidade. Amados irmãos, hoje dia 6 de agosto, celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Por isso, preparemos nosso coração para, iluminados pela liturgia, ouvirmos a palavra de Deus. Caçemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, São Marcos, evangelista, situa o relato da transfiguração de Jesus bem no meio da sua narrativa, bem no meio do Evangelho. Essa passagem está diretamente ligada à ressurreição e segue o debate sobre quem é Jesus, que é o fio condutor de todo o Evangelho. Quem é Jesus? Essa resposta que só será revelada lá no Calvário, quando o centurião, transpassando o coração de Jesus, vai dizer: Amém, amém, em verdade, esse homem era o Filho de Deus. Ora, Jesus já havia perguntado aos discípulos lá na Cisaré de Filipe: Quem dizeis que eu sou? E Pedro respondera: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, és o Messias, o esperado pelo povo de Israel. Jesus confirma o que Pedro proclamou, mas explica que ele é o Messias não como um triunfador que irá restaurar a soberania de Israel, mas o Messias servo de Deus dos homens, que dará a vida em sacrifício, passando pela rejeição, pela perseguição, pelo sofrimento e morte. A este anúncio da paixão segue-se imediatamente o acontecimento da transfiguração, que envolve os 3 discípulos que vão com Jesus para o monte, Pedro, Tiago e João. Este monte, a tradição diz que é o Tabor. Esses discípulos estarão também com Jesus no Getsemane, lá na noite da paixão de Jesus, antes da prisão do Mestre, quando Jesus será traído por Judas. Agora, no Tabor, Jesus se revela de uma maneira singular a eles. 6 dias haviam se passado desde que Jesus havia anunciado a sua paixão, um número simbólico que indica os 6 dias da criação. Jesus se transfigura e Marcos só pode descrevê-lo através das vestes muito brancas
de um branco inimaginável, isto é, com o fulgor daquela luz que é o mais belo símbolo de Deus, a luz que os faz existir, que cria o universo pelo que são, que é o princípio da vida, do amor e do conhecimento. Lembremos o que o livro do Gênesis diz. E Deus disse: faça-se a luz, fiat lux, e houve a luz. É como se houvesse uma recordação da criação. Assim, Marcos quer nos dizer que a finalidade da criação é a transfiguração e que toda a nossa vida é um reflexo cada vez mais profundo da glória do Senhor. Santo Irineu vai dizer que a glória de Deus é o homem vivo, que aqui se revela, o Senhor se revela como Pai no Filho amado, convidando-os a escutá-lo, a ouvi-lo. Jesus está entre Moisés, aquele que deu a lei, e Elias, o Pai, o protótipo dos profetas. Ou seja, Jesus, ele é o cumprimento das Escrituras. Cada vez que quisermos estar na sua companhia, na companhia de Jesus, de modo íntimo e especial, todos o podemos fazer livremente, não nos mantendo diante de nossas inquietações e medos que temos, como geralmente fazem os 3 discípulos, apavorados. Nós temos, como eles, nossos motivos, mas detendo-nos diante da luz do seu rosto, que se transfigura na palavra de Deus. Essa palavra que se faz carne e que se faz para nós alimento na Eucaristia. Isto fortalecerá de modo verdadeiro o nosso caminho de discípulos de Jesus, revelando-nos cada vez mais o sentido último da nossa vida, que é uma peregrinação. Pascal dizia que nós somos peregrinos do absoluto e da nossa meta definitiva, que todos nós esperamos e sabemos muito bem qual é a nossa meta. Um dia abençoado, nesse mesmo dia, em 1978, ou seja, há 43 anos, São Paulo VI deixava esse mundo e ia para junto de Deus. Que por sua intercessão abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos todos na paz do nosso Deus, que é 10. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.